Uns anos atrás, eu atendi uma senhora que tinha sido diagnosticada com ela recentemente e me procurou para ajudá-la nessa jornada. Quando eu perguntei para ela se ela tomava algum remédio ou suplemento todos os dias, ela procurou na sua bolsa e puxou isso aqui. Bem, eu fiquei curioso e intrigado, né? Algumas pessoas acham que eu tenho o olho meio puxado, né? Mas eu sou filho de um baiano com uma cearense, né? E eu sou a cara do meu pai, antes de qualquer um falar uma coisa diferente. E, na verdade, eu sou só muito míope. Olha só o tamanho que meu olho fica quando eu tiro os meus óculos. Então, apesar de eu ser fascinado, né, pela cultura, religião, comida asiática, eu não sei nada sobre o idioma. Então, eu não sei dizer se isso, por exemplo, é chinês ou japonês. Então, eu perguntei para ela se ela puder me traduzir, né, quem tinha naquelas pílulas. E para minha surpresa, a resposta dela foi isso aqui, ela falou que não sabia. Ela me contou que havia entrado em uma loja de produtos tradicionais chineses, então eu descobri que era chinês que era a linguagem nesses frascos, e explicou para o cliente que tinha ela, e ele entregou esse produto para ela. Né, e ela vem, então, desde então, tomando essas pílulas que têm um sabor amargo, todos os dias. A tradução seria, a princípio, isso aqui, né? Então, a princípio, não parece nada demais, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e muito cuidadosa com meus pacientes. Então, eu decidi me informar mais. Então, esse paciente foi um paciente no privado, mas eu tenho contato com o pessoal da medicina tradicional chinesa, da Unifesp, e pedi para os colegas, perguntei para eles, né, se eles conheciam esse frasco e se havia algum problema com uma pessoa com ela tomá-la, né? E de fato parecia ter motivo para preocupação, olha que coisa interessante. Eu fui estudar depois, né, depois que os colegas me comentaram. Alguns componentes, como o Hongboa, né, que é essa raiz do Philodendron, são ricos em berberina. E essa substância, ela pode induzir uma enzima no fígado chamado P450-1A2. E pessoal, isso é espetacular, porque se a gente for pegar o conhecimento milenar, né, chinês empregado nisso aqui, onde é utilizado, por exemplo, para retirar as impurezas do nosso organismo, isso aqui é espetacular, porque você estaria induzindo o fígado a produzir uma enzima que metaboliza várias toxinas, né, e várias impurezas. Mas, na ela, lembrem-se, a gente coloca uma impureza propositalmente nela, isso se chama reluzol. Dessa forma, essa substância tem um potencial, ainda que teórico, de reduzir a eficácia dessa medicação. Então, eu pedi para o paciente suspender, né, por via das dúvidas, já que existe esse risco teórico. E esse caso ele foi um exemplo extremo. Pessoal, por favor, não façam isso, não tomem, número um, nada que vocês não saibam que tem dentro. E número 2, sem orientação adequada. Tem colegas de medicina tradicional chinesa especialistas nisso. Vão atrás desses colegas, se vocês desejarem. Mas essa paciente está longe de estar sozinha. Dependendo da série de casos estudada, entre 42 a 99% dos pacientes com ela relatam usar terapias complementares ou alternativas. A busca por um tratamento, né, fora do tradicional é perfeitamente compreensível, tendo em vista o cenário atual de tratamento dessa doença. Mas temos que ser cuidadosos. Uma frase de Hipócrates, considerado por muitos o pai da medicina, é primum non nocere, que significa primeiro não causar dano. Então esse é um ponto sempre chave do nosso raciocínio. E um dos exemplos mais importantes, talvez, para entendermos isso na ela, é a história da minociclina. A minoxidilina, um antibiótico, que no início dos anos 2000 alguns estudos apontavam um potencial benefício, né, pois ele prolongou a sobrevida mediana em camundongos, né, entre 6,4% e 16%, em diferentes estudos animais. Isso gerou muito entusiasmo. E o caminho correto aqui foi seguido, né, após mostrar segurança e eficácia em modelos animais, partiram para estudos em humanos. Inicialmente com dois estudos, fase 1 e 2. Com 19 pacientes recebendo 200 miligramas e outro com 23 pacientes recebendo 400 miligramas. A conclusão desse estudo foi que a medicação foi segura. Esses estudos foram desenvolvidos para isso, segurança, não foi desenvolvido para eficácia. Né? E atualmente nós vivemos, né, um cenário relativamente semelhante com outra medicação que eu espero que dê certo, que é outro antibiótico, mas eu espero, do meu coração, que dê certo. Mas a gente tem que se lembrar da história da minociclina porque nós já fomos enganados uma vez, porque teve um estudo, porque a partir daí teve um estudo, fase 3, 412 pacientes, 206 no grupo de intervenção, 206 no grupo placebo. E esse estudo, pessoal, teve que ser interrompido antes do seu fim programado, porque os pacientes estavam piorando mais rápido. Eles chegaram a piorar 25% mais rápido do que os que tomaram placebo. E esse é um exemplo fundamental. Ele mostra que uma intervenção pode ser uma boa justificativa dela, ela pode funcionar em dos animais, ela pode parecer segura em grupos pequenos.
E mesmo assim, um estudo maior pode não apenas falhar, mas causar dano. Primum non nocere. Não é burocracia, não é má vontade. Não é porque os médicos não querem tentar coisas novas. É porque nós precisamos saber se aquilo realmente ajuda e tão importante, ou mais importante quanto, se não prejudica. Pensando nesse cenário, existem várias iniciativas ao redor do mundo que se dedicam a ajudar os pacientes com ela, fornecendo informações, inclusive as associações de pacientes têm um papel muito importante nisso. E uma iniciativa que eu gosto bastante se chama ALS Untangled, que é um grupo que se dedica a fazer revisões críticas das mais variadas medicações, suplementos e intervenções divulgadas para ela. Eu não tenho qualquer ligação com esse grupo, tá? Chefiado pelo Dr. Richard Bedlack. Mas se alguém do projeto quiser me ajuda, eu ficarei feliz em contribuir. Eles sistematizam a avaliação da intervenção usando alguns pilares, que seriam a plausibilidade do mecanismo, a evidência em modelos pré-clínicos, relatos de casos, ensaios clínicos, riscos e malefícios. A ideia seria o seguinte: antes de acreditar que algo funciona, precisamos nos perguntar, faz sentido biologicamente? A ela é uma doença onde uma série de problemas ocorrem, então é de se esperar que a intervenção mire em um ou mais deles. Funcionou em células ou animais? Se a medicação funcionou em animais ou modelos celulares, as chances são maiores, né, que chamamos de pré-clínicos, de que vai funcionar em humanos. Vocês viram a história da minociclina, não é sempre assim. Tá? Há relatos confiáveis em humanos, e aqui esse grupo, né, eles querem saber se alguém já observou melhora. E esse é um dos pontos, talvez, seja mais interessantes e menos ortodoxos do ponto de vista científico que esse grupo traz. Né? A equipe leva em consideração relatos não publicados em revistas, por pares, relatos, por exemplo, em grupos de estudo que eles têm a parte, né, como o ALS Reversal, checado pelo mesmo pesquisador, e até, pessoal, em fóruns de discussão em redes sociais. E eles também avaliam se foi testado, né, em ensaios clínicos, qual foi a evidência, né, foi para bem ou foi para mal, os que são os nossos estudos em seres humanos, e quais são os riscos. Para cada tópico, eles vão dar uma nota qualitativa que é de F, que seria de ruim, até A, que é de bom. Para essa série de vídeos que eu planejo voltar nesse tópico no final de cada mês, né? Eu estou adiantando porque hoje é o Dia Internacional da Conscientização de Esclerose Amiotrófica. Eu vou adaptar um pouquinho. Então, eu não vou classificar o ponto de relatos de casos deles, porque eu não tenho como validar os casos. Não que esteja errado, tá? Eu não tenho como validar. São um grupo à parte que eles têm de estudos de reversão de sintomas. Eu não faço parte desse grupo. E também porque, frequentemente, pessoal, eles dão uma nota alta, mesmo que a substância tenha sido utilizada em conjunto com outras bases. Então, o paciente teve reversão tomando substância tal. Mas ele também estava usando outras substâncias, que eles não divulgam quais, no meio do ciclo desse conjunto. E mesmo assim eles dão uma nota alta, que para mim não parece ser algo mais justo, digamos assim. E eu vou utilizar uma escala analógica, que aqui vai, não tem evidência, tem uma evidência muito ruim, tem uma evidência ruim, tem uma evidência razoável, boa e muito boa. Fique sempre atento à data de publicação dos vídeos, porque a ciência evolui rápido, então tudo isso pode mudar de um dia para o outro. E a primeira que eu falarei hoje, né, nesse bloco, é sobre cannabis e seus derivados. Falar de cannabis é difícil, porque apesar de 3 cepas são bastante reconhecidas, a hibridalização extensiva, né, não documentada nas últimas 4 décadas, a nomenclatura tornou-se pouco confiável para identificar as variedades específicas, cada uma delas tem peculiaridades de composição. Além disso, elas contêm mais de 550 compostos químicos diferentes, sendo que destes, mais de 100 fitocannabinoides foram identificados, dentre eles incluindo o tetraidocannabinol, também conhecido como THC, e o canabidiol, também conhecido como CBD, são os mais estudados, mas não são os únicos. Fitocannabinoides são compostos químicos naturais produzidos pela planta cannabis, que interagem com um sistema chamado endocannabinoide, imitando as moléculas do nosso próprio organismo, que produzem para regular várias funções no corpo. Dois dos principais receptores são o CB1, que é muito expresso no cérebro, e o CB2, que é muito encontrado no sistema imune. Aparentemente, a estimulação de ambos os receptores pode ser útil na esclerose lateral amiotrófica. Então, alguns estudos sugerem que canabinoides podem reduzir a produção de citocinas, que são proteínas envolvidas na inflamação. Como a inflamação parece fazer parte da fisiopatologia da ela, não me julguem mal, parece fazer parte, mas ela não é uma doença autoimune, tá? Então, assim, as medicações que foram utilizadas para imunomodulação até o momento falharam feio.
na doença. Então parece que a inflamação está no meio. É, então, por isso surgiu a hipótese de que canabinoides poderiam ser úteis. Embora em modelos animais, houve até alguns resultados bastante interessantes. Então, por exemplo, em camundongos só de um, tratados com o WIM, que é um canabinoide sintético, né, ele diminui a velocidade de progressão da doença. O mesmo já foi observado em um estudo que avaliou o THC, por incrível que pareça, que atrasou o início de sintomas, né, então os camundonguinhos já sabiam que ia ter ela, né, já sabiam que o paciente ia ter ela por causa de uma mutação de alta penetrância, e se viu que demorou mais para começar a doença, e não só isso, como atrasou o início dos sintomas, e diminuiu a velocidade de progressão. No entanto, pessoal, esses estudos animais, eles tinham uma série de limitações importantes, o tamanho da amostra pequeno, falta de randomização, ausência de segmento adequado. Então, para a progressão da ELA, a conclusão mais honesta em 2 pontos seria essa aqui. O mecanismo proposto faz algum sentido, porque teoricamente ele atua em um mecanismo relevante da doença. Então, seria uma nota aí do talvez funcione. Isso faz algum sentido. Em modelos pré-clínicos, seria talvez também, ali no meio do caminho, né, para os seus derivados. Mas ainda assim, se a gente for pegar a planta cannabis, como são mais de 550, seria incerto. Até o momento também, pessoal, nós não temos ensaios clínicos robustos mostrando que cannabis e qualquer um de seus derivados reduzam a velocidade de progressão, estabilizem a doença ou revertam a doença, esclerose lateral amiotrófica. Então a nota de ensaios clínicos ficaria como incerto também. Nós não sabemos se funciona ou não. Por outro lado, para sintomas, há alguns dados mais interessantes. Então, teve um estudo com THC para câimbras, que não mostrou benefício claro. Né? O estudo não foi um super estudo, né? Era um número pequeno, não era, metodologicamente tinha algumas coisinhas que podia melhorar. Então, para não dar a pior nota, para não ser injusto, eu vou deixar como, aparentemente, o canabidiol não funciona isoladamente para câimbras na ELA, aparentemente. Agora, nos pacientes desse estudo, houve 2 hospitalizações e 1 óbito. Então, esses relatos eu levo com o maior grau de preocupação, tá, pessoal? Porque, antes de tudo, não faria mal, né? Então, dessa forma, o THC, de maneira isolada, eu coloco que pode ser perigoso na ela, até que se prove o contrário. O Nabiximols, que é uma formulação que combina compostos ricos em THC e CBD, já utilizado para tratamento das hepatite na esclerose múltipla, tá? Esclerose múltipla e esclerose amiotrófica não são doenças completamente distintas, tá, pessoal? As duas atacam o sistema nervoso central. Mas parou aí, então é gato e cachorro. Eles são mamíferos, né? Os dois mamam, tem pelinho, mas um lateotomia. São 2 animais completamente diferentes, tá? Mas teve de fato estudo, né, de uma fase 2 né, para espaticidade, e nesse estudo os pacientes que receberam na Biximol tiveram melhor espaticidade em comparação com o placebo. E também houve sinais de benefício em sintomas, como sono e câimbras. Como esse foi um estudo pequeno, teve uma curta duração, foram só 6 semanas, a nota que eu dou para ensaio clínico é que talvez funcione, porque o estudo teve potenciais confundidores. Os efeitos colaterais foram mais frequentes no grupo tratado, foram mais de 76% dos pacientes tiveram algum efeito colateral, mas não houve nenhum evento adverso grave, e nenhuma hospitalização nem morte. Então a nota para a segurança do Nabiximols, teoricamente, seria uma razoável, né? Os efeitos colaterais, nenhuma hospitalização ou óbito. Agora, a planta em si, ela possui, como eu falei, mais de 550 compostos. A resposta justa seria, de segurança, seria de incerteza. Porém, não se esqueçam que a minha maior preocupação é não fazer o mal antes de fazer o bem, e eu vou sempre pesar os estudos que falam mais, que falam que pode fazer mal. Né? Então, esse estudo aqui, que acompanhou 300 pacientes que utilizaram a maconha medicinal, né, tem aprovação em alguns estados americanos, foi dos Estados Unidos, observaram que os pacientes pareciam piorar mais rápido a doença. Eles ressaltam, esses pacientes já eram pacientes que estavam piorando mais rápido antes de iniciar a maconha. Então, e essa pergunta de fato precisa ser esclarecida em ensaios clínicos, robustos, essas coisas. Mas, como existe essa pulga atrás da orelha, né, por segurança, eu vou deixar a nota de segurança como pode ser perigoso na ela, porque até que para mim o contrário, que é seguro, tá bom? Então, a minha avaliação final para o cannabis e seus derivados ficou assim. A próxima do bloco de hoje será a ozonioterapia. O ozônio é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio, diferentes do oxigênio molecular comum, que tem 2,
e é uma forma altamente reativa e instável de oxigênio. No Brasil, a regulamentação específica para a ozonoterapia, como terapia adjuvante, em algumas situações, determinadas feridas, osteoartrite de joelho, dor lombar, com várias condições de aplicação específica. Isso pode mudar, tá, pessoal? Isso aqui é a última nota do CFM. Eu sei que existe divergência de vez em quando, até inclusive entre órgãos reguladores. Eu não estou falando mal, nem bem, nem de ninguém, tá? Eu estou só falando assim, isso aqui é o que o CFM coloca atualmente, tá? O fundamento teórico para o uso da ozonoterapia na ELA se apoia em alguns mecanismos envolvendo a doença, especialmente estresse oxidativo, neuroinflamação e possível disfunção mitocondrial. O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade do organismo de neutralizá-las. Esse processo pode contribuir para o dano celular e acúmulo de proteínas mal dobradas. Como o ozônio é um agente oxidante, ele pode piorar transitoriamente o estresse oxidativo. No entanto, essa piora, por sua vez, pode ativar a via, né, de um fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2, levando, em última análise, a uma transcrição, né, o organismo produzindo, através de estímulos para a produção pelo DNA, de elementos de resposta antioxidante. Em ratos, né, o ozônio inalado pode promover neuroinflamação. No entanto, quando administrado por injeção, isso na barriguinha deles, nos músculos, essas coisas, o ozônio parece diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias. Teve um estudo pequeno em pacientes com esclerose múltipla, como eu falei, não tem nada a ver com ela, mas que é onde ele mostrou diminuir a expressão de algumas dessas citocinas pró-inflamatórias, isso em humanos. Então, ou seja, faz muito sentido, né, uma vez que já foi demonstrado em humanos que ele exerce um efeito em um mecanismo relevante para a doença. Então, tudo bem, faz muito sentido. Em camundongos, com uma forma mutante do TP53, a administração de ozonoterapia aerolizado foi associado à melhora do desempenho motor e ao prolongamento da sobrevida em comparação com animais tratados com ar filtrado. Como esse estudo teve uma amostra muito pequena e esse artigo, apesar de ter sido um pré-print, ou seja, uma versão não revisada por pares, foi publicado em 2021, ele não foi publicado em uma revista revisada por pares desde então, até hoje. E apesar de que o mesmo grupo já publicou trabalhos derivados desse, sem afirmar, ter essas afirmações que eles colocaram nesse estudo, em outras revistas. Então, a nota para dessa forma, a nota para modelos pré-clínicos é que talvez funcionem em modelos humanos, mas a evidência não é das melhores. E em ensaios clínicos, não tem nenhum até o momento demonstrando que a ozonoterapia beneficia os pacientes com ela, tá? Progressão, sintomas, essas coisas. Então, a nota ficaria como incerto para ensaios clínicos, porque a gente não sabe se está bem nem por mal. Além disso, a relação dose-efeito da ozonoterapia, ela tem uma característica que nós chamamos de hormética. Isso significa que as doses baixas podem ter efeito antioxidante e anti-inflamatório, mas doses altas podem ser tóxicas. Doses tóxicas de ozônio podem causar efeitos colaterais graves, como AVC, infarto e levar até a morte. A inalação pode causar edema agudo do pulmão, ou seja, deixar o pulmão inchado. Considerando tudo isso, se a ozonoterapia tiver alguma utilidade no tratamento da ELA, a faixa de dose terapêutica provavelmente é bastante estreita e, assim como a maneira de administrar deve ser uma maneira bem diferente. Então, para a nossa segurança, a nota seria de potencialmente perigoso, uma vez que a intoxicação, o jeito de se aplicar pode mudar drasticamente o jeito que o oxigênio vai se comportar na doença. Então, para a ozonoterapia, a classificação ficou assim, ok? Outra substância que gera também muitas perguntas é a L-serina. A serina é um aminoácido considerado não essencial, porque o corpo humano consegue produzi-lo. Ela existe em duas formas principais, a L e a D-serina. O interesse na D-serina vem principalmente de uma hipótese envolvendo uma substância chamada beta-metilamino L-alanina, também conhecida como BMA, e eu vou falar BMA daqui para frente, tá? Foi difícil decorar essa toxina. O papel dessa toxina ganhou tração com a identificação dela em autópsias de casos em uma população chamada Chamorros, que moravam numa ilha do Pacífico chamada Guam. A teoria para os casos nessa ilha exigem várias etapas que são bastante curiosas. Tudo começaria com as cianobactérias, que estão frequentemente chamadas de algas verdes azuladas, pois elas produzem muitas toxinas, incluindo o BMAA. Em Guam, as algas se acumulam em piscinas rasas. O BMA produzido por elas é sugado pelas raízes de várias
plantas, incluindo uma espécie de palmeira chamada cicadácea. E ela vai circular em suas sementes que ficam no alto dela como se fosse um monte de coquinho. Tem um morcego, né, chamado raposa voadora, morcegos enormes, mais de 1 metro de tamanho, que, que comiam essas sementes com muita avidez. Eles adoravam essas sementes. Vou falar porque eu adorava depois, que é trágico a história deles também. E se acumula em grandes quantidades na gordura do seu corpo. Os habitantes da ilha tinham o costume de comer ensopado de raposa voadora, dessa forma consumindo doses massivas dessa substância. O BMAA, ele pode ser incorporado às proteínas no lugar da L-serina, resultando em proteínas que se dobram incorretamente, agregando-se em última análise, tornando-se neurotóxicas. Então vejam que por isso aqui dá para ter uma noção de que se funcionar não seria para todos, né? Seriam os pacientes expostos a essa substância. E se essa teoria estiver correta, talvez fizesse mais sentido tomar licerina para não desenvolver a doença do que para que parar ela, né? A não ser que a pessoa continuasse comendo raposas voadoras constantemente. Os defensores dessa hipótese apontam que até metade do século XX, a população dessa ilha tinha 100 vezes mais chance de ter doenças neurodegenerativas, incluindo esclerose amiotrófica. Estava no bolo Alzheimer e a doença de Parkinson também. E quando as raposas voadoras foram caçadas até quase a sua extinção, por isso que eu falei que elas adoravam comer, porque elas não têm mais como comer, porque elas estão quase extintas, estão quase só em zoológico hoje existem esses morcegos. Então deve ser uma delícia esse ensopado. As doenças neurodegenerativas caíram drasticamente e o BMA foi identificado em pacientes também ao redor do mundo, em pequenos grupos, e hoje principalmente, né, as principais fontes de ingestão dessa toxina são frutos do mar, em locais onde existe a proliferação desse tipo de particular de água, principalmente nos casos seriam os mexilhões azuis, ostras e camarões. E além do próprio consumo de uma água contaminada, principalmente aqueles locais onde tem contaminação, onde tem muita matéria orgânica, que a gente fala, né? Então, às vezes resíduo de esgoto, às vezes resíduo de adubo animal, resto de essas coisas que fazem crescer essas algas, não sei se vocês devem ter visto, né? Alguns locais onde tem um monte de água. Não sei se não estou falando que necessariamente são essas algas que estão lá, tá? Mas elas gostam desse tipo particular de ambiente. A aplicação de alicerina pode bloquear a incorporação do BMA às proteínas, limitando o dobramento incorreto, a agregação e a neurotoxicidade das proteínas. Então, seria mais ou menos isso. A hipótese BMA, ela é bem criticada atualmente, ela não é um consenso na literatura, por dois motivos principais. Primeiro, alguns estudos não conseguiram encontrar o BMA em autópsias de alguns chamorros, que morreram de ela, parkinsonismo, ou de pessoas fora de Guam que viviam com ela ou morreram de ela. Segundo, foi apontado que a neurotoxicidade induzida pelo BMA não explicaria a longa latência entre a exposição e o início da ELA, especialmente nos casos em que a exposição à toxina pode nem estar mais presente com a doença. Então, não explicaria a pessoa comer agora e desenvolver só muito tempo depois a doença. Também é importante dizer que os modelos baseados em BMA não são necessariamente modelos tradicionais de ELA. Os modelos de ELA geralmente são baseados em mutações genéticas inseridas em animais ou em células obtidas de pacientes com a doença, sendo que até o momento não há estudos publicados em modelos animais tradicionais. Teve um estudo com macacos vervet, que são reconhecidos mundialmente pela coloração peculiar de sua bolsa escrotal, que é azul turquesa. Olha que só, que coisa diferente. E eles foram expostos cronicamente ao BMAA e eles desenvolveram em seus cérebros emaranhados neurofibrilares e depósitos de beta-amiloide, como é observado em humanos com complexo ELA, parkinsonismo, demência de Guam. A coadministração de alicerina, ou seja, dar a alicerina junto com o BMA, como eu falei para vocês, da lógica ali, ameniza essas alterações. E com base nessas informações, a nota para mecanismo, né, faz sentido se a teoria do BMAA estiver correta. Se não estiver correta, não faz sentido, também não seria para todos os pacientes. E também por isso que a nota do pré-clínico seria talvez funcione, uma vez que amenizou nos macacos Vervet e dependeria dessa teoria. Há um ensaio clínico publicado em 2016 que sugeriu que a substância era relativamente segura, embora alguns pacientes tenham desenvolvido sintomas gastrointestinais como náusea e perda de apetite, houve uma tendência de benefício na velocidade de progressão, mas o estudo não foi desenhado para comprovar a eficácia. Por isso, a medicação pontuou como talvez funcione em ensaios clínicos, né, nos seres humanos. Teve um estudo piloto com tendência de benefício. E, para a segurança, a nota seria uma nota razoável, uma vez que tivemos vários efeitos colaterais, mas não teve nenhuma morte. A glicerina então ficaria dessa forma aqui no completo.
Outro composto bastante discutido é o ácido tauro-ursodeoxicólico, conhecido por muitos pela sigla em inglês TUDCA. Ele é um ácido biliar derivado do metabolismo do colesterol. Os ácidos biliares têm várias funções no organismo, especialmente relacionadas à absorção de gorduras no intestino, né? Embora o sodiol exista em pequenas quantidades no corpo humano, ele foi originalmente descoberto em ursos, particularmente o urso negro asiático. Na medicina tradicional chinesa, a bile do urso tem sido usada há séculos no tratamento de problemas da vesícula biliar e do fígado. O sodiol, relacionado ao túdica, que é sintético, porque não tem nenhum urso negro sacrificado para retirar a vesícula biliar dele, assim, a sua bile, foi inicialmente estudado para doenças da vesícula biliar e doenças do fígado, né, colestáticas do fígado, de acúmulo de bile. Posteriormente, observou-se que essas moléculas poderiam ter efeitos citoprotetores, antioxidantes, antipoptóticos e imunomoduladores. Esses mecanismos tornaram o TUDCA uma substância potencialmente interessante para doenças neurodegenerativas, incluindo a ELA. No contexto da ELA, os mecanismos propostos incluem estabilização da membrana, das membranas mitocondriais, redução do estresse oxidativo do retículo endoplasmático, modulação da resposta imune e redução da apoptose. Existem modelos animais para outras condições, mas nenhum de esclerose lateral amiotrófica que tenham avaliado o efeito dessa molécula em, pelo menos publicados em jornais revistados por pares. Tá? Existem modelos animais para outras condições. Por essa razão, a pontuação para mecanismo faz algum sentido, uma vez que é um sentido teórico. E em modelos pré-clínicos, né, seria incerto porque não tem. No quesito ensaios clínicos, temos um ensaio clínico pequeno, com 30 pessoas, foram 15 que tomaram túdica, onde houve diminuição de velocidade de progressão e um perfil de segurança interessante, o que, ao meu ver, deixaria a nota de ensaios clínicos de segurança em talvez funcione, às vezes foi um estudo pequeno, mas bem conduzido, e com perfil de segurança, né, bom perfil de segurança, foram poucos efeitos colaterais, então um perfil de um joinha só para ensaio clínico. Essa medicação ela tem um cenário um pouquinho diferente, porque em 2020 teve esse estudo que foi publicado na New England Journal of Medicine, a maior revista, né, da medicina atual, e que ele mostrou benefícios bem importantes na diminuição da velocidade de progressão. Depois teve uma análise posterior dos dados desse estudo, mostrando que teve benefício na sobrevida. Mas isso não era só o TUDCA, era o TUDCA com fenilbutirato. Então, a nota nesse caso poderia ser igual. E em 2024, a empresa que estava realizando o estudo fase 3 maior anunciou que a combinação de efeito do placebo. A empresa não decidiu retirar a medicação do mercado. Como esse estudo foi uma das suas substâncias, foi duas substâncias, não uma, e não sabemos a real contribuição de cada uma delas, seja para o bem, seja para o mal, eu vou manter o Tuja como está, tá? Então ela retirou do mercado a combinação, tinha um nome comercial que eu não vou falar agora, tá? E então a nossa classificação para o Tuja ficaria assim. O último que eu falarei hoje é a metilcobalamina. A cobalamina, também conhecida como vitamina B12, é uma vitamina hidrossolúvel com papéis importantes no DNA, no metabolismo de ácidos graxos, né, que são as gorduras, aminoácidos que vão formar as proteínas, na formação do sangue e no funcionamento normal do sistema nervoso. Os seres humanos não conseguem sintetizar a cobalamina, então eles precisam obtê-la por meio da dieta ou de suplementos, né, dieta principalmente carne vermelha. Existem várias formas de cobalamina. Sendo a cobalamina é a forma mais comum, ela precisa ser convertida pelo organismo, isso não quer dizer que isso seja ruim, tá? É só uma peculiaridade dela. Já a meticobalamina é uma forma já ativa, ela não precisa ser ativada pelo organismo. E a meticobalamina atua como uma coenzima, né? Que participa na conversão da homocisteína em metionina e tetradofolato. Então, ao sobrecarregar o organismo com essa substância, estamos estimulando essa via. Então, nós aqui para cá. Então, em última análise, nós estaríamos diminuindo os níveis de homocisteína no organismo. Isso seria interessante na esclerose amiotrófica, porque níveis aumentados de homocisteína estão presentes em uma parcela de pacientes com ela, uma boa parte deles, e os níveis de homocisteína parecem correlacionar com uma redução em escala de avaliação em particular, e tendo potencial efeito na neuroinflamação, estresse oxidativo e toxicidade neuroestatória. Então, dessa forma, a nota de mecanismo de ação é que faz muito sentido. Em camundongos, altas doses de metilcobalamina foram associadas a melhor preservação da força de preensão, né, na mãozinha deles. Em modelos celulares, eles também reduziam a morte de neurônios motores em algumas condições e não em outras. Os estudos em modelos pré-clínicos tiveram algumas falhas metodológicas, e levando em conta as evidências atuais, a nota de modelos pré-clínicos
eu diria que talvez funcione. Já em ensaios clínicos, nós temos dois grandes ensaios publicados, né? Então, um publicado em 2019, fase 2/3, sugerindo benefício do meticulamento em velocidade de progressão e sobrevida, e outro, 2022, outro estudo muito bem conduzido, né? Também mostrou redução da velocidade de progressão da doença. A medicação teve um bom perfil de segurança, o que faz que a nota de ensaio clínico para ela seja 2 joinhas, né? Então, parece realmente funcionar em seres humanos, e teve poucos efeitos colaterais, um joinha, então, da insegurança. Mas, uma observação muito importante, tá? Ambos os estudos só mostraram esse benefício quando a medicação foi iniciada até 12 meses do início dos sintomas. Teve até a mais recente que chegou a 1 ano e 4 meses. Ou seja, começou com fraqueza na mão, no pé, dificuldade para falar, dificuldade para respirar, 12 meses corridos para iniciar a doença, o que torna um diagnóstico precoce muito relevante na doença, né? Porque é para começar. Depois que começou, é interessante continuar porque tem estudos de benefício sustentado por mais de 4 anos. E isso parece ser tão verdade que o estudo de 2019 só foi positivo após analisar o subgrupo. A conclusão inicial do estudo foi que a medicação não teria sido diferente do placebo. Então, só depois que analisou o subgrupo que de início, antes de 12 meses, que a medicação mostrou-se positiva e depois teve um estudo de segmento com essa população em si, confirmando isso. E outra coisa, é só a formulação injetável de metilcobalamina que nós conhecemos. Não que as outras não vão fazer efeito, mas nós sabemos bem que é a forma injetável intramuscular de metilcobalamina. A gente não sabe se a anocobalamina poderia fazer altas doses sublingual, oral e por aí vai. A gente não sabe se funciona. Apesar de, a princípio, estimular a mesma via, nós temos que se apegar às evidências que nós temos, né? Não é porque é teórico que funciona ou que não funciona. Então, o resultado final do metilcobalamina ficou assim. A metilcobalamina já tem aprovação no Japão e me parece uma questão de tempo para ela sair da classificação de complementar para tradicional, né? A gente está vendo a evolução, né? Saindo da terapia complementar para tradicional. É impossível que isso aconteça. E antes de terminar essa apresentação, eu quero fazer um apelo para vocês, tá? Eu vou repetir isso em todos os outros vídeos que eu fizer. Não deixe de investir no que sabemos que ajuda para gastar tudo com algo incerto, caro ou sem evidência. Pessoal, isso é de cortar o coração, sabe? Às vezes a gente vê o paciente saindo do Brasil, gastando dinheiro que não tem e não fazendo aquilo que nós sabemos que ajuda nela, né? Então, acompanhamento multidisciplinar adequado, manejo nutricional, quando precisar, suporte ventilatório, né? BIPAP, quando precisar, gastrostomia. Tudo isso é tão importante. Então, antes da gente inovar, a gente tem que chegar, ficar aqui, né? A gente tem que fazer a dever de casa antes de inovar, fazer o que já se conhece antes de inovar. Isso não significa fechar as portas para novas possibilidades, né? Pelo contrário, isso é a medicina, pessoal, avança justamente porque novas hipóteses são testadas. Mas precisamos diferenciar hipótese de tratamento comprovado, esperança de promessa e ciência de propaganda, tá? Muito obrigado para as pessoas que ficaram até o final desse vídeo, né? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de me seguir para vocês não perderem o próximo vídeo.